Anunciada, onde vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos ter aula de História. Videoaula da disciplina História, professora Anunciada Gavin. Neste capítulo, pretendemos abordar de uma forma abrangente o desenvolvimento dos meios de transporte em diferentes épocas. Entre os meios de transporte analisados, encontram-se os terrestres, aquáticos e aéreos. Livro Ético, Caderno 2, quarto ano. Página 26 a 39. Capítulo 3. Os meios de transportes. Conteúdo. Para onde vamos? Tipos de meio de transporte. Como se movimentam. Tema: os meios de transporte. Para onde vamos? Conforme visto nos capítulos anteriores, desde a pré-história, o ser humano se locomove para atender às mais diferentes necessidades, como a invenção do comércio e a criação das rotas comerciais. Os deslocamentos tornaram-se frequentes, envolvendo distâncias maiores. A princípio, as pessoas andavam a pé ou nadavam para realizar um percurso. Para facilitar essas tarefas, foram desenvolvidos os chamados meios de transporte. Hoje em dia, é difícil pensar na vida sem os meios de transporte. Por meio deles, podemos ir da casa à escola, ao trabalho, aos centros de compras e muitos outros lugares. Para que os meios de transporte foram criados? Para realizar um trajeto de forma mais rápida, para proteger o que é transportado, para assegurar maior conforto e segurança aos passageiros, para poder transportar maior volume de coisas ou até mesmo de carnes. Tipos de meios de transporte. Onde estão? Como existe grande variedade de meios de transporte, é possível classificá-los em diferentes tipos. A classificação mais conhecida baseia-se nos lugares em que os meios de transporte são utilizados: água, terra, ar, espaços. Os meios de transporte são os aquáticos, terrestres, aéreos e espaciais. Meio de transporte aquático. Se locomove por fontes de água. Os mais comuns são os fluviais usados em rios e os marítimos, ou seja, que navegam sobre o mar. Quais são esses tipos de transporte? A balsa, a embarcação contêineres e os submarinos. Meio de transporte terrestre. São os mais utilizados pelos seres humanos. Ganham destaque os rodoviários, isto é, que se deslocam em ruas, estradas, rodovias, como carros, caminhões, motocicletas, bicicleta. Nesta categoria, existem também os transportes ferroviários, como trens, bondes e metrôs. Meio de transporte aéreo. Por sua vez, inclui balões, helicópteros, aviões, entre outros. Os balões são um curioso meio de transporte aéreo. Os primeiros balões foram produzidos pelos chineses há muito tempo. No século XVIII, o brasileiro Bartolomeu de Gusmão produziu um modelo de balão de grande sucesso na Europa. Já o avião é considerado um veículo mais rápido do mundo.
apesar dos elevados custos de uso e manutenção. Há também meios de transportes espaciais. Desde a metade do século XX, é possível realizar viagens fora do planeta por meio de foguetes e satélites. Todavia, esse tipo de atividade ainda é pouco comum, sendo realizada geralmente para pesquisas científicas. Como se movimentar? Além da classificação baseada nos lugares em que os meios de transporte são utilizados, podem dividi-los em outras categorias. Por exemplo, tipo de tração, transporte coletivo ou individual, transporte público e particular, transporte poluentes e limpos. Vejamos o tipo de tração, isto é, força empregada no deslocamento. Entre os exemplos, podemos citar a tração humana, a animal e a motorizada, envolvendo um motor que se alimenta de combustível. Transporte coletivo ou individual. Em geral, os meios de coletivo de transporte são usados para deslocar um grande grupo de pessoas, tais como avião, ônibus, navios. Os indivíduos são usados por pessoa ou por um pequeno grupo, tais como motocicleta e jet ski. Transporte público e particular. Meios de transporte públicos levam pessoas que não são donas desses veículos. Em muitas empresas do governo ou privadas, oferecem esse tipo de transporte para o deslocamento de centenas de pessoas diariamente. Transporte particular, por sua vez, é de responsabilidade do proprietário, que deve obedecer às leis do trânsito por onde se desloca. Transportes poluentes e limpo. Existe meio de transporte que a natureza, ou seja, prejudicam os recursos naturais à disposição. Os poluentes são aqueles que utilizam combustíveis fósseis, como a gasolina. Já os transportes limpos são pouco ou nada poluentes. Por exemplo, a bicicleta, o skate e a canoa. Até aqui o vídeo aula da disciplina História, onde vocês poderão dar prosseguimento nas atividades encontradas no livro. Até a próxima e boa aula! Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijo!